Prefeito. Acabou que você vai ter prefeito, né? Tem valor? A rua toda. É? A rua toda, uma bola ali. Poxa, que legal. A rua toda lá. Que legal. A rua não fala outra coisa, só assim que vai fazer. Mas a rua toda, de ponta a ponta, por onde eu ando, Espero poder contar com por vocês. onde eu ando, não tem outra fala. Brasil vai ser nosso prefeito. Quero poder estar nessa aliança aí, sabe? Tô tentando lá pra fora, né, cara? Fazer o quê, né? Eu tenho votinho, mano. Você vai ser o que você quiser. Eu tenho votinho, mano. Você assina aí? Você assina aí? Aí dá uma vez? Vai pegar aí. Pega a caneta aí. Vamos aqui. Vai, Rock. Expediente. Só isso? É? Primeiro, dá bom dia e pedir o secretário para iniciar o nosso trabalho, fazer a leitura do expediente. Emenda modificativa 001 ao projeto de lei 016/2018, promovente Newton César, modifica o inciso 2º e parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei 16/2018 e da outras providências. É Costa, senhor presidente. Terminada a leitura do expediente, vamos passar para a ordem do dia. Projeto de lei 106/2017, promovente George Jardim. Dispõe sobre a isenção do pagamento do estacionamento rotativo. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Questão de ordem. Eu acho que não tem quórum para deliberar, não, presidente. Ordem do dia. Não tem que ter 9 para deliberar. Agora chegou o outro vereador. Tem quórum agora. Projeto de lei 106/2017, promovente George Jardim. Dispõe sobre a isenção do pagamento do estacionamento rotativo Zona Azul, no município de Macaé, aos idosos e deficientes físicos e da outras providências. Primeira discussão. Projeto de lei número L106/2017, promovente vereador George Jardim. Primeira discussão. Nós vem que discutir, o projeto volta para a secretaria para depois, então, a gente votar para finalizar. Projeto de lei 105/2017, promovente George Jardim. Dispõe sobre a criação do cartão de gratuidade de estacionamento para idosos e deficientes físicos e da outras providências. Primeiro. Projeto de lei número L105/2017, promovente vereador George Jardim. Primeira discussão. Nós vem que discutir, o projeto volta à secretaria e depois para votação final. Projeto de lei 52/2018, promovente Paulo Antunes. Assunto: denomina Zé Mengão a ciclovia localizada na rua Teixeira de Gouveia, no bairro Centro e da outras providências. Projeto de lei número L052/2018, promovente vereador Paulo Antunes. Em discussão. Palavra, vereador autor. Dentro do vereador assistência. Só queria saber se já está em segunda, presidente. Segunda. Então, conforme foi relatado aqui na sessão anterior, essa aí é uma homenagem que vamos prestar ao José Vieira Rangel, mais conhecido, né, Jorge, como Zé Mengão, aquela ciclovia onde eu queria colocar na Rui Barbosa o nome dele, mas já havia o nome da avó de Guto. Então é só pedir aos colegas vereadores que vamos aprovar por unanimidade, porque Zé Vieira Rangel, Zé Mengão, era uma pessoa espetacular em nosso município. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Nós vamos quer discutir processo e votação. Nominal? Pode ser. Vamos.
Pode, presidente, não estou conseguindo registrar minha votação, não. Gostaria que os técnicos viessem aqui, por favor. Aprovado com 9 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Pela ordem. Pela ordem, vereador Maxwell Vaz. Senhor presidente, eu pedi pela ordem para alegar a seguinte questão. Ontem nós discutimos a LOA, então tem um prazo de emendas que são 7 dias depois da primeira discussão. E nós vamos passar agora por um período de recesso. Então vai ficar prejudicado o regimento em relação a isso. E também tem outra questão, que é o próprio sistema informatizado que não está disponível ainda para fazer as emendas. Então, eu gostaria que a mesa fizesse a consideração e marcasse o prazo para apresentar as emendas para a LOA, que fosse superior, é claro, os 7 dias a partir dessa primeira discussão, por conta de duas questões. O recesso, por conta dos feriados, e também porque o sistema informatizado ainda não está disponível para fazer as emendas. Podemos, então, se houver acordo no plenário, né, podemos iniciar a partir do dia 21, porque nós temos que votar até o dia 15 de dezembro, nós vamos estar dando tempo ainda para a sua aprovação. Se o vereador estiver favorável, permaneça com o está levante aprovado. Então, aprovada a sugestão do vereador Maxwell Vaz. Primeiro secretário. Requerimento 623/2018, promovente Newton César. Requer regimentalmente Secretaria Municipal de Infraestrutura, que informa a esta Casa Legislativa se há em andamento providências para a instalação de lixeiras em pontos estratégicos no bairro Jardim Esperança. Requerimento número 623/2018, promovente vereador Newton César, em discussão. Não havendo que discutir o processo de votação, vereadores favoráveis, permaneça como se conta levante aprovado. 622/2018, promovente Newton César. Requer regimentalmente Secretaria Municipal de Infraestrutura, que informa a esta Casa Legislativa se há em andamento providências para a poda dos galhos das árvores na rodovia Cristino José da Silva Júnior, em toda sua extensão ou onde se faz necessário. Requerimento número 622/2018, promovente vereador Newton César, em discussão. Não havendo que discutir, palavra vereador Maxwell Vaz. Foi oportuno esse requerimento do vereador Cezinha para a gente fazer o seguinte comentário. Antes, a estrutura de poda de árvore ficava na Secretaria de Meio Ambiente. Então, a Secretaria de Ambiente, ela autorizava, pegava as demandas e programava. Isso saiu da Secretaria de Ambiente e foi para a Secretaria de Infraestrutura, pelo que eu consegui apurar. Só que a Secretaria não está fazendo as podas, não está fazendo nenhuma poda, que é uma parte. Só que não está fazendo, eu tenho recebido várias reclamações de processos que são protocolados na Secretaria de Ambiente, a Secretaria de Ambiente despacha para a Secretaria de Infraestrutura, tem um determinado setor lá que é para fazer esse atendimento, e esse atendimento não está sendo feito. Então, tenho recebido inúmeras reclamações, e eu acho que a gente vai ter que conversar diretamente com o secretário, porque o processo que foi adotado para atender às necessidades de poda não funciona. E, para concluir, dizer o seguinte: poda de árvore é uma coisa importantíssima. Assim como nós temos necessidade de cortar a barba, cortar o cabelo, cortar a unha, a árvore também tem que ser podada. Caso contrário, ela cresce de forma desordenada e cobre a iluminação noturna. Às vezes as pessoas plantam a árvore debaixo do poste, debaixo da iluminação, que traz um problema. E outros problemas do crescimento desordenado em relação à possibilidade de acontecer acidentes também. Porque os galhos crescem, pode bater em ônibus, em caminhão, e se tiver em encosta, essas árvores podem cair com as chuvas que estão acontecendo sobre a rodovia. Então é um problema bastante sério, que precisa de manutenção. E isso não está acontecendo. Aproveito o requerimento do vereador Cezinha para colocar essas questões em pauta e pedir à secretaria competente
que estabeleça um plano de ação mais adequado, porque o procedimento adotado não está funcionando. Continua a discussão. Palavra vereador Paulo Antunes. Meu presidente, aos vereadores assistentes, queria parabenizar o vereador Cezinha e pedir a ele, se ele pode incluir no requerimento, que seja roçado as laterais da RJ 168 e 162, que está um absurdo. A Macera está tomando conta da estrada e o DR, infelizmente, não tem como fazer nada, não tem estrutura nenhuma, para ver se alguém consegue roçar aquele matagal da RJ 168 e 162, por favor. Requerer, presidente. Continua a discussão. Para requerer o vereador Robson Oliveira. Presidente, bom dia. Nobres vereadores, senhoras e senhores, a todos que nos assistem. Só queria fazer um registro hoje importante. Hoje, dia 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes. E chama a atenção que 415 milhões de pessoas em todo o mundo continuam a aumentar e a ter essa doença que é silenciosa. Hoje a gente comemora isso. Só aqui na região de Macaé, nós temos aqui mais de 6.500 pessoas cadastradas no CRD, que é o Centro de Referência Diabético, fazendo um tratamento. Ou seja, aumentou em 10 anos 61,8% o número de diabéticos no Brasil e aqui na cidade também. O que eu quero chamar a atenção? Para que tanto o poder público quanto também todos nós possamos nos cuidar, porque a diabetes é uma doença silenciosa e cada vez mais o brasileiro está adquirindo essa doença e é importante a gente chamar a atenção para isso. A diabetes está matando e de uma forma silenciosa todos nós. Então, só para fazer esse registro, vamos nos cuidar. Estatisticamente, Robson, é a doença que mais mata no mundo é a diabetes, né? E, na verdade, a gente não consegue fazer a prevenção. Continua a discussão. Não havendo que discutir, processo de votação. Vereadores favoráveis, permanece como segundo contra levante aprovado. 621/2018, promovente Newton César. Requer mentalmente Secretaria Municipal de Infraestrutura que informe a esta Casa Legislativa se há previsão para realizar o serviço de pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Jorge Gaspar, no Alto dos Cajueiros. Requerimento 621/2018, promovente vereador Newton César em discussão. Não havendo que discutir, processo de votação. Vereadores favoráveis, permanece como segundo contra levante aprovado. Requerimento 620. Para requerer o presidente da Casa, Eduardo Cardoso. Robson levantou aí a discussão sobre diabetes, o requerimento. O setor de saúde da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, está aqui na Câmara fazendo dosagem de hemoglobina glicada. De quem aparecer lá, estão aqui hoje fazendo. Né? Tá só hoje, né? Tá. Por isso aquela fila aí, né, presidente? Aquela fila ali é por isso. Por isso, Tá certo. Requerimento 620/2018, promovente Newton César. Requer mentalmente Secretaria Municipal de Infraestrutura que informe a esta Casa Legislativa quando será realizada a manutenção e reparo dos paralelos de toda a extensão da rua Maria Braga Lima, no Alto dos Cajueiros. Requerimento 620/2018, promovente vereador Newton César em discussão. Não havendo que discutir, processo de votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como segundo contra levante aprovado. Requerimento. Só para aproveitar a oportunidade, dizer que o profissional médico da nossa casa talvez seja um dos melhores da região, né, doutor? Nesse segmento de saúde. Requerimento 619/2018, promovente Newton César. Requer mentalmente ao senhor prefeito municipal que informe a esta Casa Legislativa quando se realizou as últimas manutenções estruturais das seguintes pontes: Engenheiro Ivan Mundim e a Ponte Velha sobre o Rio Macaé. Requerimento 619/2018, promovente vereador Newton César em discussão. Peço a palavra. Palavra vereador Maxwell Vaz. Eu gostaria de acrescentar uma informação em relação à Ponte Velha, que faz parte do conteúdo desse requerimento do vereador Newton César. Nesse período aí que houve chuvas e que a gente se dedicou a analisar muitas questões relacionadas à segurança, nós identificamos que na Ponte Velha tem um pilar que está cedendo, já cedeu, né, parte dele. Então, o apoio da estrutura da ponte, um vão da ponte, está sob situação de risco.
Lá no gabinete de crise, eu me encontrei e passei para a pessoa responsável, que eu encontrei lá na quinta-feira, não foi na sexta. Na sexta-feira pela manhã tinham poucas pessoas lá no gabinete de controle de crise, mas eu me encontrei com o Leandro Alvitos, que estava presente, e com outras pessoas, e passei para ele foto, vídeo dessa condição da Ponte Velha. Essa Ponte Velha já é pauta de várias discussões, inclusive colocadas por mim, pelo vereador Julinho, pelo vereador Alain, acho que pelo Neto também, da necessidade, inclusive, de retirar mais um vão daquela ponte para você estabelecer um caminho para as embarcações, que as embarcações hoje têm outras dimensões, elas precisam subir o rio, a gente precisa reorganizar esse fluxo de embarcações que ficam, a maioria delas, amarradas na ponte. Isso também pode gerar um dano na ponte com o tempo, porque tem um esforço que é feito na ponte, que esse esforço, eu acho que não foi calculado. O esforço calculado foi de peso sobre a ponte, onde passa caminhões de carga, ônibus com carga, e de tal forma que essas embarcações amarradas na ponte, ela exerce, né, uma outra força que talvez não tenha sido calculada. Então, eu procurei até o Corpo de Bombeiro, né, nessa ocasião, para discutir algumas questões, e o Corpo de Bombeiro disse que a responsabilidade desses laudos é exclusiva da Defesa Civil. Então, a Defesa Civil de Macaé, ela precisa se movimentar mais, olhar para as coisas, mas com olhar técnico, com olhar profissional, e gerar os relatórios e mandar para essa casa. Então, quando Vossa Excelência apresenta o requerimento, cobra da Defesa Civil essa ação de fazer o relatório, porque senão fica naquele jogo de palavras, de considerações, de fotos. Eu enviei fotos, eu enviei vídeos, e é uma tragédia anunciada. Uma hora vai acontecer. Se você for ali pelo caminho que vai pelo iate, debaixo da ponte, e você olhar para a sua direita, logo no segundo vão você vai perceber a base da ponte que está cedida, está apoiada de forma irregular, considerando o projeto original daquela ponte. Então, a gente precisa tomar, assim, providências e ter uma ação mais efetiva da Defesa Civil para essas questões. Agora, é o que a gente espera, né? Embora que a Defesa Civil anteriormente nos mostrou uma fragilidade muito grande quando, na ocasião, ela condenou o ginásio poliesportivo e depois foi, com a Defesa Civil, com toda a sua estrutura de pessoal, ficar alojado no dito local por ela condenado. Então, eu acho que a gente precisa tomar posições mais profissionais, mais contundentes, para garantir a segurança do cidadão macaense e de outros, né, que trafegam por essa localidade. Continua a discussão. Não havendo que discutir, processo de votação. Vereadores favoráveis, permanecem quando contrariamente aprovado. Requerimento 608/2018, promovente Val Barbeiro. Requer mentalmente ao 32º Batalhão de Polícia Militar em Macaé informações acerca do patrulhamento em torno do Colégio Municipal Professora Maria Letícia Santos Carvalho, localizada na Rua Projetada, Granja dos Cavaleiros. Requerimento 608/2018, promovente vereador Val Barbeiro, em discussão. Não havendo que discutir, processo de votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se contrariamente aprovado. Requerimento 627/2018, promovente Alain Mansur. Requer mentalmente a coordenação municipal de zoonose informações se há providências em andamento para intensificar os multirões nos bairros de alto índice do foco do mosquito Aedes aegypti, devido às fortes chuvas ocorridas no município na última semana. Requerimento 627/2018, promovente vereador Alain Mansur, em discussão. Palavra vereador Marvel.
Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, pessoal que nos assiste de casa, um bom dia. Parabenizar Alanzinho pelo esse requerimento e solicitar com urgência que o zoonose possa lá no ginásio poliesportivo, que lá alagou, a quadra está totalmente alagada e os vizinhos ali estão solicitando com urgência uma atitude naquele local. Haja vista que tem ali aqueles tapumes que também fizeram a contenção. A água ainda continua lá dentro e com certeza os mosquitos vão proliferar ali dentro. Então a gente pede a zoonose com urgência que vá naquele local. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Cezinho. Presidente, colegas vereadores, também parabenizar o vereador Alain. Excelente requerimento, vereador. Estava até vendo uma reportagem ontem, acho que era no Globo News, a respeito dos focos do mosquito, uma reportagem interessante, presidente. Até aonde acumula água ali na geladeira, os mosquitos podem proliferar ali naquela questão. Então, chamar a atenção das donas de casa, né, porque isso é muito importante. E foi contestado que no ano passado, comprovado que no ano passado, no estado do Rio de Janeiro, tinha 17 entradas em toda a área de saúde do estado e hoje já são 35 mil. Então, o requerimento do vereador é importante para a nossa cidade se atentar a essa questão do mosquito, que o mosquito mata de verdade, presidente. Continua a discussão. Palavra vereador Valba. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos que nos assistem. Parabenizar o vereador pelo presente requerimento. Vai ter que fazer um plano de ação conjunto aí para combater e detectar esses focos, porque devido à chuva acumulou muitas águas, muitos pneus estão no terreno baldio. O vereador Mário falou sobre o poliesportivo, logo do lado ali naqueles trilhos ali, empoça muita água no terreno muito grande, a qual a população daquela região ali cobra muito, para que a prefeitura cuide daquele terreno, porque ali já foi detectado vários focos de mosquitos de dengue, muitas pessoas assim questionando, porque acho que foi naquele terreno ali que a doença veio assim até eles. Então, que a equipe de zoonose venha fazer realmente esse plano de ação conjunto no nosso município aí, que vai ser de grande valia, porque vai ser necessário e vai ser prioridade nesse momento atender esse requerimento do vereador. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo que queira discutir, processo de votação. Vereadores favoráveis, permaneça como se encontra, contra levante aprovado. Requerimento 607/2018, promovente Val Barbeiro. Requer mentalmente a Secretaria Municipal de Infraestrutura que informe se há previsão para a colocação de um semáforo no cruzamento entre a Avenida Humberto de Queiroz Matoso e a Avenida Venezuela, no bairro Campo do Oeste. Requerimento 607/2018, promovente vereador Val Barbeiro em discussão. Palavra vereador Autor. Presidente, esse presente requerimento também é um requerimento a qual vem cobrando, já fez indicações, é um requerimento agora que eu trago a essa casa cobrando a ação do governo aí, para que venha colocar esse semáforo ali nesse cruzamento da Humberto Queiroz Matoso com a Avenida Venezuela, que eu já até comentei aqui quando eu fiz essa indicação. Eu trabalhei 18 anos na barbearia, que fica de esquina, e já vi muitos acidentes ali, vereador Maxwell. A rua é um ponto cego que tem um material de construção, é um ponto cego, o carro pensa que está na avenida, que é prioridade, passa direto. E eu vi vários acidentes naquele cruzamento. Então peço que o executivo olhe com carinho esse requerimento aí para preservar vidas, porque eu assisti casos terríveis nesse cruzamento ali da Humberto Queiroz Matoso com a Venezuela. Continua a discussão. Palavra vereador Maxwell vai. Eu ouvi os argumentos do vereador Val, aí fiquei lembrando dos tantos requerimentos, né, que o vereador Cezinho apresentou agora, o vereador Alain, e da ação que a gente teve que fazer na Justiça para o prefeito poder responder requerimentos. Que, no meu entendimento, legal, é um caso de prevaricação, que é um crime administrativo. Prevaricar, não responder às questões de ofício. Porque isso tudo é regulamentado. A indicação, o requerimento. Então precisa dar uma resposta, né? E a prefeitura, por
desconsiderar o conjunto de vereadores, ou por ele ter um apoio de base, às vezes excessivo, ele fica, assim, não respondendo os requerimentos. Um requerimento importante que Vossa Excelência coloca, de Cezinha também. Aí ele tem, depois que ele recebe o requerimento, tem 30 dias para responder. Não responde. Aí nós vamos fazer o quê? Os meus eu fiz uma pilha e mandei para o Ministério Público, está lá. Parece que o Ministério Público fez uma ação junto ao prefeito, teve uma reunião no Ministério Público, esse processo, vereador Marcelo, veio para a Câmara, aí informaram aqui na Câmara que os requerimentos estão sendo respondidos, coisa que não é bem assim, pode responder de alguém, da maioria dos vereadores não responde. Aí o Ministério Público perguntou de novo se está respondendo, aí juntamos mais de 6 vereadores que não tem, juntamos ao processo. Isso vai acabar mal, uma coisa que eu sempre comento aqui. Não precisamos judicializar nada se o Legislativo e o Executivo se entenderem, se respeitarem. Porque quando o vereador Val apresenta um requerimento dessa natureza, vereador Cezinha, vereador Alain, é porque ele está representando o seu conjunto de eleitores, a sociedade. A sociedade quer uma resposta. A sociedade hoje é moderna. Ela quer saber onde está o dinheiro dela. A sociedade quer saber se os vereadores estão trabalhando e qual o resultado. Porque trabalhar sem ter resultado não é trabalho. E, pelo menos na física é assim, né? E também qualquer empresa que contrata um trabalhador, se ele não der de forma eficiente resultado, ele vai ser demitido. Então, se o vereador só apresenta aí, chega no final do ano, eu fiz 300 requerimentos, mas e aí, resolveu o quê? Não resolveu nada, não adiantou nada. Nós temos que moralizar esse procedimento. Tem que responder e responder com ação concreta. Eu já recebi resposta de requerimento, vereador, sem conteúdo. Está no anexo, mas cadê o anexo? Isso eu não aceito. Eu acho que a maioria dos vereadores também deveriam se posicionar assim. Embora que estejam na base aliada, está na situação, mas a Câmara não pode ser entregue para a Prefeitura. Aqui é um poder legislativo e deve atuar como tal. Eu voto favorável ao requerimento de Vossa Excelência, conheço o local, é um local de risco e um semáforo muito bem poderia organizar esse cruzamento de tal forma a garantir a segurança não só dos motoristas, mas ciclistas, pedestres e motociclistas, porque para isso serve o semáforo. Continua a discussão. Não havendo que discutir o processo de votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontra com o levante aprovado. Requerimento 617/2018, promovente Val Barbeiro. Requer eventualmente expedição de correspondência à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo, solicitando que providencie a chegada das correspondências na rua Alameda Torres Porto, no bairro Jardim Maringá. Requerimento 617/2018, promovente vereador Val Barbeiro em discussão. Não havendo que discutir o processo de votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontra com o levante aprovado. Vereador, eu ia falar, mas o senhor está numa rapidez. Eu peguei o microfone e já estava votado. O vereador Paulo Arthur ia sair, não ia dar número, vereador. Por isso. Explicação de voto. Explicação de voto, vereador Maxwell. Então, eu só quero reportar o seguinte. Eu entrei em contato várias vezes com o Correio. O Correio tem um programa de convênio com a Prefeitura e repassa por posto R$ 1.800. O Correio repassa à Prefeitura por posto
de entrega de correspondência, R$ 1.800. Só que a prefeitura não faz o convênio com os Correios. Então, infelizmente, eu vou dizer a Vossa Excelência que se responder, vai ser um não garrafal, que não vai fazer nada, porque nem sequer providencia um convênio com os Correios e usa o dinheiro federal para fazer esse benefício para a população. Requerimento 616/2018, promovente Val Barbeiro. Requer mentalmente a Secretaria Municipal de Infraestrutura que informe esta Casa Legislativa se há previsão de início da construção da pista de atletismo do Colégio CIEP Maringá, no bairro Campo do Oeste. Só deu o Val Barbeiro. Requerimento 616/2018, promovente vereador Val Barbeiro em discussão. Nossa, presidente. Senhor presidente, é mais um requerimento para essa pista de atletismo que nós vimos que o CIEP Maringá, ali nós temos grandes profissionais que trabalham ali na área esportiva com seus alunos, e ali tem muito esporte, na verdade, a situação muito precária, o espaço é muito reduzido, é muito mal cuidado, por sinal, a verdade é essa. É muito abandonado aquele espaço físico que fica no meio ali, espaço muito grande, porém abandonado pelo Poder Executivo. Então eu acho que tem até um projeto, se eu não me engano, de um vereador Guto Garcia, para ser construído essa pista de atletismo. Só que a gente vem para reforçar, para cobrar isso aí, e agora botando o presente requerimento para que venha a ser construída essa pista de atletismo. Eu fiz o seguinte, Maxwell e senhores vereadores presentes. Assim que abrir o prazo das emendas impositivas, eu botei uma emenda impositiva para construir essa pista de atletismo. Está prontinha. Só na hora que abrir o prazo eu falo, construir a pista de atletismo para os alunos do CIEP Maringá e aqueles ali também de outros colégios que vão ali fazer sua prática de esporte. Temos um professor Riley lá, o Marvel, muito dedicado nessa área do esporte, sabe, conhece o trabalho do Riley. O Riley sempre pede lá na Câmara, cobra lá para que faça uma pista de atletismo. Então esse requerimento é para isso aí, mais na pessoa da população, como dever do vereador de cobrar, de pedir, de fiscalizar, e mais para a pessoa do Riley também, vereador Marvel, que sempre está me pedindo isso quando me encontra, quando tem a oportunidade de me encontrar pela rua. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Palavra vereador Marvel. Senhor presidente, parabenizar o vereador Val por esse requerimento. Esse requerimento me remete a muitos pensamentos. Uma quadra de atletismo ali no CIEP Maringá, onde tem um professor de excelência que está fazendo uma vaquinha para poder levar os alunos dele para poder disputar o campeonato estadual. Olha que loucura. Sem estrutura nenhuma, estrutura zero ali, tudo quebrado, não tem material para eles treinarem. Ele consegue levar aqueles meninos a ser campeão estadual, brasileiro e disputar a etapa até de mundial, você tem uma ideia. Ali podemos ter atletas olímpicos futuramente. Imagine se aquela quadra ali tivesse, né, aquele circuito ali tivesse funcionando com estrutura, para aqueles atletas ali já estaria vários atletas macaenses disputando as Olimpíadas. Mas, infelizmente, o cenário esportivo de Macaé está totalmente decadente. Você tem ideia, ano passado foram contemplados só do atletismo 36 atletas, alunos lá do Rio, através do Bolsa Atleta, que conseguiram disputar algumas etapas, pela lei de benefício que nosso município tem, que não está sendo cumprida esse ano. O vereador Paulo Antunes, até na audiência pública, se comprometeu em conversar com o prefeito para saber o motivo, né, de... Não consegui, amigo. Não conseguiu, né? Infelizmente, vereador antigo, né, de respeito à nossa cidade, não conseguiu conversar com o prefeito. Não, antigo, experiente. Velho não. Muito experiente. E nossa cidade está dessa forma, vereador Val Barbeiro. A gente aqui ficando implorando para que as coisas aconteçam. O senhor acabou de pedir um sinal para uma rua onde vai acontecer uma morte. Se já não aconteceu, vai ter um acidente ali que vai causar morte. E não se coloca um sinal. Em frente ao Brasil Center também, já solicitei várias vezes. Tem acidente, alguém vai ser atropelado. Hoje eu vi uma senhora atravessando aquela rua, igual The Flash, que senão ela seria atropelada. Imagina se ela cai. Um carro ia passar por cima dela. E nossa cidade está dessa forma. A gente aqui implorando. Lá o Hiller, professor, fazendo vaquinha
para conseguir remuneração para levar os atletas para disputar campeonato. Então o senhor está de parabéns em lutar pelaquela escola, sim, que deveria estar um brinco, dando educação, dando formação para todos os nossos jovens. Parabéns, senhor vereador. Continua a discussão. Nós vemos que discutir o processo de votação. Vereadores favoráveis, permaneça como se conta contra o aprovado. Requerimento 610/2018, promovente Val Barbeiro. Requer eventualmente Secretaria Municipal de Infraestrutura informações se há previsão para o término das obras que estão sendo conduzidas pela SEDAI em frente ao Colégio Ancira Gomes Pimentel, na Rua Amaral Peixoto. Requerimento 610/2018, promovente vereador Val Barbeiro em discussão. Não havendo que discutir o processo de votação, vereadores favoráveis, permaneça como se encontra com o de aprovado. Requerimento 609/2018, promovente Val Barbeiro. Requer eventualmente Secretaria Municipal de Infraestrutura informações se há providências em andamento para a construção de uma praça com quadra de futebol e parque infantil na esquina da Rua 10 com a Rua Juritis, no bairro Novo Horizonte. Requerimento 609/2018, promovente vereador Val Barbeiro em discussão. Palavra, vereador autor. Obrigado, senhor presidente. Não precisa nem pedir, já me deu a oportunidade. Muito obrigado. É muito rápido no gatilho, se bobear, ele aprova e vai embora. A verdade é essa. Senhor presidente, esse presente requerimento é um campinho que não é campinho, na verdade, que não tem nem um alambrado. A bola vai para a rua, é perto da padaria de Crebim. Muitos vereadores aqui conhecem. E fica num espaço muito grande, tem uma escola logo acima, construiu uma escola também onde que dá 1,5 metro de água e é complicado pra caramba. E mais à frente meteram uma obra lá, eu acho que seria uma creche com uma placa de 7 milhões, se eu não me engano, de alguma coisa. Nada foi construído também, a empresa parece que foi embora. Deixou espaço ocioso, a população assim viu que aquele espaço ocioso pegou telha, pegou madeira e na verdade apanharam tudo. Mais à frente um pouquinho esse espaço do campinho onde eu estou pedindo essa obra. É uma obra que precisa ser construído um espaço de lazer. Vamos cobrar macro-drenagem, que é muito importante para aquele local, mas a população do Novo Horizonte fica dizendo, mas se esperar macro-drenagem, nós nunca vamos ter uma praça no nosso bairro. E é verdade. A verdade é essa. Se esperar macro-drenagem, como que as nossas crianças vai tirar esse espaço ocioso das nossas crianças? Que quando há espaço ocioso, nós sabemos que o mal vai imperar. Então, é uma localidade onde nós precisamos ver com muito carinho e botar uma praça, um parquinho, para o lazer daquelas crianças, que muitas pessoas são voluntárias, igual nós estamos falando aqui, debatendo questões assim. Muitas pessoas, nesse momento, são voluntários, vai para lá, brinca com a criança, ou dá instrução, talvez nem precisa ser servidor do município. Vai lá orientar as crianças, não é assim? Toma conta, mas lá realmente o espaço é aberto e é muito perigoso. A verdade é isso, nós estamos pedindo para que o Executivo construa alguma coisa de lazer para a população do Novo Horizonte. Muito obrigado, senhor. Peço a palavra. Palavra, vereador Maxwell Vaz. Então, vereador Val, eu conheço aquele espaço ali, realmente precisa ser ocupado com equipamento público. Tenho certeza que o governo é sensível, né, bastante criativo. Não podendo fazer a macro-drenagem, eles devem fazer uma praça aquática lá. Né? Porque é um local, quando chove, realmente fica inundado. Né? A própria escola ali próxima fica inundada. Já fizeram fora da cota, já erraram lá atrás no loteamento, quando não definiram a cota de alagamento adequada. Quer dizer, a cidade cresceu desordenadamente, culpa da prefeitura, de todas, não é dessa só não, de todos os governos, que liberaram o loteamento sem respeitar a cota de alagamento. Eu vou dar uma referência aqui para todos, de uma forma muito simples. Vocês já observaram a linha férrea? Há 200 anos atrás, quase, quando os ingleses vieram fazer a linha férrea,
Eles calcularam a cota de alagamento e colocaram a linha férrea na cota de alagamento. E depois, nem copiar souberam fazer. E começaram a liberar loteamento de qualquer forma. Você observa que a maioria dos loteamentos estão abaixo. E esses casos aí também. Quem está se referindo, Soimar, Campo do Oeste, todos eles estão abaixo da linha férrea, do nível da linha férrea. Então estão abaixo da cota de alagamento. Então, para economizar no aterro, para economizar em outras coisas, fraudou as pessoas que compraram imóvel, fraudou a própria prefeitura. Então, é uma culpa da prefeitura, não tem outro culpado, não, mas de todos os governos que não observaram isso. Aí vem um senhor aqui, tem uma área pública, de forma legítima, reivindicando para a comunidade uma área de lazer, mas é uma área que alaga. Ele vai fazer o quê? Vai fazer uma praça aquática? Mas tem que fazer alguma coisa. E o projeto de macro-drenagem vai concluir, não vai concluir? Enquanto as coisas deixam de acontecer, aí estou terminando, o dinheiro some. 2 bilhões e 300 vão desaparecer em 2019 sem implantar políticas públicas de saúde, políticas públicas de educação pela metade, e as obras de infraestrutura, zero. Eu não sou aqui nenhum adivinho, não tem bola de cristal. Estou analisando 6 anos de governo. O 7º não vai ser diferente. Continua a discussão. Peço a Palavra, vereador Marvel. Senhor presidente, vereador Val, um requerimento de suma importância, uma área de lazer naquele local. Logicamente tem que ser estudado pela questão do alagamento, mas não acredito que vai ser realizado essa obra ali, mesmo porque nós temos em Macaé várias praças que hoje não conseguem fazer a manutenção. Infelizmente, esse governo não tem a concepção que eu e o senhor temos, que o esporte salva a vida, que o esporte traz qualidade de vida, que o esporte é segurança pública, é saúde e é educação. Se tivesse, nosso ginásio estaria totalmente já reformado, o Parque da Cidade estaria ali apto para atender toda a população do Campo do Oeste, que é ali próximo também, né, do Novo Horizonte. Infelizmente, essa praça, eu tenho certeza que nesse governo não vai sair. Infelizmente, eu digo novamente, temos que ter política pública de esporte, lazer, cultura, mas nesse Poder Executivo não vai executar, ainda mais construir uma coisa nova, se não está conseguindo reformar o que nós temos hoje, que é muito mais fácil ser reformado do que construir. Mas parabéns, vou apoiá-lo e vou votar a favor do seu requerimento. Continua a discussão. Não havendo que queira discutir processo de votação, vereadores favoráveis, permaneça como se quando está levante e aprovado. Projeto de Lei 24/2018, promovente Guto Garcia, altera a redação do artigo 1º da Lei 4.403/2017, modificando o endereço dado à Escola Municipal de Educação Infantil e-mail professora Norma Shirley da Silva Fernandes. Segunda discussão e votação. Projeto de lei número L024/2018, promovente vereador Guto Garcia, em segunda discussão e votação. Palavra vereador Marcel Silvano. Gente, é claro que a gente vai aqui dar o voto favorável ao projeto de lei, mas me chama a atenção, né, um projeto de lei de autoria de um vereador que altera o endereço de uma escola, né? Isso, na minha avaliação, o procedimento adequado seria o Executivo encaminhar esse projeto de lei para cá, para que a Câmara pudesse aprovar, para que corrigisse a falha, o erro, ou que fizesse a adequação que merece ser feita, para regularizar a escola em todas as outras instâncias que sejam necessárias de adequações e de regularizações. Porém, eu só me preocupo porque aí daqui a pouco pode virar mania, né? De nós, vereadores, fazermos projetos de lei mudando
endereços de escola, de postos de saúde, até de praças públicas, porque isso não é atribuição, na minha avaliação, nossa, de vereador, é atribuição do executivo, é ele que tem o poder de fazer esses ajustes, essas correções. Porém, claro que eu entendo que há uma certa urgência, eu recebi na Comissão de Educação e vi a intenção do projeto, acho que há uma certa urgência, acho que há uma necessidade de aprovar essa legislação, porém tenho essa divergência no procedimento. Endereço de escola, quem tem que aprovar ou tem que rever é o executivo, que precisa encaminhar para nós termos ciência e para nós votarmos, né? Porém, a forma que está encaminhada me parece que segue aquela velha lógica que Macaé não consegue superar, de que tem gente que se confunde, está na Câmara de Vereadores, esquece que é vereador, acha que é secretário, ou está na Secretaria de Educação, esquece que é secretário e pensa que é vereador. Então, acho que isso é uma grande confusão, que essa lei ela só fotografa. Para mim fica muito claro que toda essa confusão precisa ser superada. Então tem que resolver logo, o prefeito tem que nomear logo o secretário de Educação que de fato e de direito exerce a função, para que a gente não tenha riscos de daqui a pouco chegar aqui um veto do próprio prefeito sobre o endereço da escola. Então essa é a minha consideração, vai ter o meu voto favorável. Acredito que esses elementos que levaram esse projeto de lei chegar aqui são urgentes, a necessidade de regularização, porém, acho o procedimento equivocado e que, de fato, a gente precisa ter esse alerta. Continua a discussão. Fala o vereador Guto Garcia, depois o vereador Marcos Chalvaz. É só para deixar claro que essa escola estava no endereço, só que o endereço estava errado. Se a Secretaria de Educação analisou isso e falou com o vereador pode fazer o projeto de lei e mudar o endereço tranquilamente, tá? Mais uma vez, o vereador Marcel, de uma forma deselegante, bate, entendeu? Fica falando, confunde. Quer dizer, é mais uma vez uma deselegância aí que eu não gosto de falar, mas o pior de tudo é uma pessoa querer ser presidente da Comissão de Educação sem entender nada de educação. Isso é o pior de tudo. Eu acho mais equivocado uma pessoa querer ser secretária de Educação, a coordenação de educação e não entender nada de educação. Me desculpa, mas a verdade é essa, tá? Obrigado. Fala o vereador Marcos Chalvaz. Eu penso assim, eu não ia falar nada disso, mas já que eu, diante das ocorrências, o vereador Marcel, ele não foi indelicado. Cadê o vereador Guto? Vereador Guto, ele saiu do plenário. O vereador Marcel não foi indelicado. O vereador Marcel demonstrou um vício de iniciativa. Ele formulou essa questão da forma correta. O vereador Marcel é um legislador. E ele colocou isso. Naturalmente, a CCJ poderia, inclusive, ter dado como não procedente. Porque esse tipo de iniciativa deveria ser exclusiva do Executivo. Quer uma parte, vereador? Não, mas o senhor está gesticulando, eu acho que não está concordando comigo. Vereador. É outra coisa, né? Desculpa. Então, é vício de iniciativa, sim. Como? Mas a insegurança jurídica desse município é muito grande. O vício de iniciativa acontece na Câmara, acontece no Executivo também. Haja visto, presidente, vereador Julinho, que o prefeito mudou a data de um feriado estadual. Totalmente inconstitucional. Ele fez por decreto. Por decreto, olha a insegurança jurídica. Por decreto, o feriado do Dia da Consciência Negra, não sei se tem acho que não tem nada a ver com preconceito não, mas não poderia ter alterado isso. Isso promove insegurança jurídica. Não pode, por decreto, um prefeito alterar a data de um feriado estadual ou nacional. Errou o senhor prefeito. Errou a assessoria jurídica dele. E quando o vereador... Nós vamos votar favorável. Eu entendo que o vereador, o Guto, veio defender uma pauta que é urgente, que o Executivo não vê essa urgência. Mas não dê isso, a sua iniciativa, que é louvável, não deixa de ser um vício de iniciativa na análise jurídica, legislativa. É isso que o vereador Marcel colocou
Ele não foi indelicado com a excelência, não. Ele colocou a verdade do vício de iniciativa. Mas ele parabenizou Vossa Excelência que teve, que se o prefeito não fez, você fez. Eu voto favorável. Falou que vota favorável também, claro, mas isso não quer dizer que não haja o vício de iniciativa. Me dá a parte, vereador? Dou a parte. Eu queria só colaborar com o nobre vereador a questão do vício. Reforçando aí a sua fala do decreto, existe harmonia entre as leis e a hierarquia entre as leis. A lei maior para a lei menor. O que quero dizer com isso? Qual é a primeira lei? A Constituição Federal. Segunda, a lei dos estados. E por último, a dos municípios. Como que o município, cá na ponta, vem atropelar uma lei maior através de um decreto? Imensamente equivocado, perdido. Isso aí é um vício jurídico, uma aberração jurídica, Maxwell. A relação da mudança do feriado. Então, concluindo a questão, nós vamos votar favorável, mas a gente não pode deixar de declarar que há vício de iniciativa. Porque quando nós aqui, por muitas vezes, tomamos uma determinada iniciativa, nós temos o nosso processo barrado por conta de questões dessa natureza. Mas nós vamos votar favorável. Continua a discussão. Eu queria participar dessa discussão, porque há uma controvérsia muito grande, vereador Marcel e vereador Maxwell, porque eu que denominei essa escola, lá a Norma Shirley, que na verdade seria ali no estádio Cláudio Moacir. E a Secretaria de Educação entendeu que aquela escola, acho que Juventino Pacheco, seria uma transposição para o estádio, que na verdade não seria uma denominação nova. Então acabou criando um problema muito grande. E aí o que eles fizeram? Transferiram então a Norma Shirley para a escola que foi recém-inaugurada do Lagomar. Então precisava então adequar a questão de endereço por conta das verbas. Mas é uma questão que a gente vem discutindo desde a legislatura passada, onde tivemos um problema também, né, com essa relação. Porque quando a gente entende que uma escola está sendo construída, essa escola tem uma denominação nova, né, mas ele entende que é uma transposição. E aí acaba tendo esse impasse. Então, eu acredito que outras escolas serão construídas, e aí a gente, então, que haja essa relação entre Câmara e Secretaria de Educação, para que nós possamos fazer uma coisa dentro, para que não traga prejuízo. É esse entendimento que eu tenho, que inclusive foi um impasse muito grande que gerou, né, até com relação aos familiares. Então, eu vejo que é importante a gente votar nesse projeto, mas é preciso que tenhamos esse link, né, para que isso não aconteça um pouco mais adiante. Já aconteceu 3 vezes. Foi a escola Almir Francisco Lapa, no aeroporto, que a gente denominou essa Norma Shirley, e depois eles disseram com a transposição. Isso na legislatura passada. E depois uma escola também na Lagoa, o mesmo impasse. E tudo aconteceu comigo. Então é preciso que a Comissão de Educação, então, esteja muito atento com essas questões. O que é transposição, o que é colégio novo. Mas eu voto a favor do projeto, que acho que é importante. Continua a discussão. Nós vemos o que queremos discutir. Vamos para o processo de votação. Você resiste à presença sua aí primeiro. Vai ter que resistir de novo. Mas eu consigo informática. Eu já votei no seu aqui, ó. De novo. O projeto está aprovado. Espera o Fernando votar aí. O
Projeto aprovado com 13 votos. Justificativa de voto, vereador Marcel Silvano. Bem, presidente, só registrar que essa aprovação ela é uma demanda importante, porém, ela, reforço aqui, ela demonstra uma confusão entre quem executa, quem legisla, qual o papel do vereador, qual o papel do secretário. Isso não vai mudar a minha avaliação sobre essa... Isso atrapalha a gestão da educação. Isso atrapalha, isso é ruim. Tanto ruim que que tem um projeto de lei aqui para nós votarmos, né, que quem entende muito de educação está dizendo que vai combater a evasão escolar dando bolsa para 100 estudantes, exatamente naquele setor que não é o maior índice de evasão escolar. E pior, quando chega o projeto aqui para defender, entende tanto que diz que o que era bolsa passa a ser monitoria, depois não é monitoria mais, e faz uma bagunça na discussão aqui, que me parece que se entende tanto, quer que ninguém entenda nada, porque ele quer confundir mais do que ajudar a esclarecer os projetos ruins que chegam aqui e que ele defende. Isso é muito ruim, Guto. A gente está tentando aqui de maneira democrática discutir as questões. Só apresentei uma pauta, o projeto de lei que foi aprovado agora. Na minha avaliação, o vereador Guto usurpou da atribuição do Executivo de propor esse projeto de lei. Essas questões administrativas são de atribuição exclusiva do Executivo. Justificativa? Justificativa de voto, vereador Guto Garcia. Eu fiquei como secretário até início de abril. Eu dei entrada nesse projeto aí, 17 de abril, para agilizar lá, para a prefeitura não ter que fazer o projeto, mandar para a Câmara. Como eu já estava aqui, na primeira semana eu dei entrada por causa da urgência, e o vereador Julinho lembra do problema que deu aquela falta de endereço ali, problema de endereço. Até 17 de abril, a gente está em novembro, foi votado agora. Foi votado agora. Meses e meses depois, um projeto de lei que eu gostaria de saber quanto tempo ficou lá na Comissão de Educação, porque todo projeto meu fica na Comissão de Educação meses. Tem 7 meses esse projeto de lei. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 7 meses um projeto para mudar o endereço que só vai ser bom para a comunidade, que não pode receber verba. Não estava podendo receber verba nenhuma. Então, eu só quis legalizar, porque eu quis adiantar o processo lá. Só isso, Marcelo. Não fiz nada demais. Não é nenhum Bolsa Escola da vida. É bom deixar claro que você é contra o Bolsa Escola. Vamos botar claro, é igual o PCCV. Você foi contra o PCCV igual o Danilo Funk. Você é contra o Bolsa Escola. Vamos bater nessa tecla, Marcelo. Depois não vai dizer que você era a favor do Bolsa Escola, não. Obrigado. Para requerer o vereador Marcel Silvano. Só para Guto também entender que quem define a pauta aqui não é a Comissão de Educação, né? É a mesa, é a presidência. Quanto tempo que ficou lá eu posso confirmar para você, mas confesso que foi muito rápido. E a minha primeira avaliação era essa. Não pode um vereador fazer projeto de lei de atribuição do Executivo. E como você tinha rapidinho saído da educação e vindo para cá, você deveria ter feito, não era tão urgente, como secretário de Educação, o governo encaminhar para cá, e poderia ter encaminhado, inclusive, com pedido de urgência. Teria sido aprovado em maio. Teria sido aprovado muito rápido. Quanto ao projeto da Bolsa, da maneira que chegou aqui, não dá para votar desse jeito, Guto. Não dá, você sabe disso. Então você apresentou emendas que mudam a estrutura do projeto. Que você concorda comigo, que deveria o prefeito pegar de volta e refazer, de acordo, inclusive, com as suas sugestões, já que não foi consultado ninguém. Nem o senhor, nem a secretária, nem o Conselho de Educação, nem os diretores. Ninguém. O senhor sabe disso. Para requerer, presidente. Para requerer o vereador Guto Garcia. Só deixar claro mais uma vez que as emendas não tá mudando em nada a essência do projeto de lei. Mas é bom deixar claro que o vereador Marcel é contra o Bolsa Escola. Assim como foi contra o PCCV. Ele e Danilo Funk. Ele era assessor de Danilo Funk. Foi contra o PCCV. Luiz Fernando é prova. Ele está sendo contra o Bolsa Escola. Há 2 meses está batendo aqui contra o Bolsa Escola, contra o Bolsa Escola. Então é um péssimo projeto, como você está falando. Então tá bom. É bom deixar claro isso aqui. Para requerer o vereador Marcel Silvano. Só para constar e ficar assim muito claro, foi o vereador Guto que aqui publicamente falou que o projeto não resolve os problemas da educação. Então, o projeto vai resolver, vai melhorar a educação? Não vai melhorar a educação. O senhor falou, está gravado, e eu vou lembrar isso também sempre. E o PCCV,
presidente Eduardo, Julinho, que preside essa sessão, os demais vereadores, o público, o próprio vereador Guto, você tem que lembrar que o prefeito não cumpre o PCCV. O senhor foi secretário esse tempo todo, não cumpriu o PCCV, não enquadrou, não pagou os triênios, não respeitou o que é direito do servidor. O senhor é contra, porque o senhor não cumpriu. O senhor diz que propôs, o senhor não cumpriu. O senhor é pior do que contra. O senhor é mentiroso. Para requerer, presidente. Para requerer o vereador Guto Garcia. Na realidade, não tem que cumprir. Você foi contra desde o início. Então você não pode cobrar nada agora se você foi contra. A partir do momento que a pessoa é contra, ele não tem autoridade para cobrar nada. Se ele já é contra, dá essência. E na realidade, o vereador e o secretário não conseguem pagar nada. Quem executa tudo no município é o prefeito. O prefeito executa tudo. Mas quem é contra do início, mas é bom deixar claro, Marcelo é contra o Bolsa Escola. Depois vai dizer que achou maravilhoso. E eu falei, você mais uma vez está falando mentira. É mentiroso. Por que está falando mentira? Eu, hora nenhuma, falei que o Bolsa Escola, deixei claro, não vai melhorar a educação sozinho. Vários projetos melhoram a educação. Um único projeto. Não existe um projeto único, milagroso, para melhorar nada na vida. Muito menos a educação. O projeto escola vai fazer, é um conjunto, é um processo para melhorar a educação. E para mim é um dos melhores projetos que já teve aqui nessa Câmara. Primeiro secretário. Indicação 1830 de 2018, provavelmente o vereador Luiz Fernando. Indica que coloque de plantão, além de operadores das bombas de drenagem, também os técnicos, todas as vezes que a Defesa Civil comunicar a previsão de chuva em nossa região. Indicação 1830/2018, provavelmente vereador Luiz Fernando Borba. Em discussão, fala, vereador autor. Senhor presidente, senhores vereadores, colega vereador Maxwell, esse requerimento precisa ser acrescido daquela requerimento tácito que o senhor fez ontem, que a Defesa Civil ficasse responsável também pelas bombas. Eu gostaria de ver se está em discussão o requerimento, se dá para ser retirado, para a gente fazer o acréscimo da Defesa Civil, se há possibilidade de ser retirado ele de votação. Se for da vontade do vereador, a gente retira. Não tem problema, eu prefiro que seja acrescido, Então, Maxwell. Que seja acrescido. Eu retiro esse para... Está retirado, então, a indicação do vereador. Fazer, acrescentando aí a defesa... Está retirado, vereador. Indicação 1831 de 2018, provavelmente o vereador Luiz Fernando. Indica que mantenha a estrada da turma, estrada que liga Trapiche ao óleo, com manutenção periódica, devido às chuvas constantes que assolam aquela região. Indicação número 1831/2018, provavelmente vereador Luiz Fernando. Senhor presidente, senhores vereadores, a estrada da turma, para quem não conhece, é a estrada que liga Trapiche ao óleo. E é o que está salvando, entre aspas, o ir e vir dos trabalhadores da região serrana Macaé. E só esse ano, senhores, é a terceira chuva que afetou aquela população. E dentro dessas 3 chuvas, 2 danificaram a ponte. A segunda chuva danificou a cabeceira da ponte de Trapiche, do lado de Trapiche, e agora do lado sentido Córrego do Ouro. E essa estrada tem tido muito pouca manutenção. E é uma estrada que tem que ter realmente uma manutenção periódica. E não esperar a chuva chegar para ficar aquele desespero, colocar a máquina, aí a chuva vem, arrasta as manilhas, Paulo Antônio. Nós temos locais de travessias de água. E aí o que ocorre? Quando desce com a erosão, o solo muito encharcado, leva algumas manilhas. E aí já chega o atendimento tardio, porque não foi periódico e não foi preventivo. Aí aquela coisa de ir atrás do problema. Esperar que primeiro aconteça aquela história, né? A casa arrombada, troca-se a fechadura. E aí o povo continua sofrendo. Nós temos que mudar esse tipo de atendimento à comunidade. Uma parte, vereador. Pois não, Paulinho. Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes, vereador Luiz Fernando, que é indicação pertinente. Da primeira vez que caiu do lado de Trapiche,
eu fiz o requerimento, aprovei esse plenário aqui, essa manutenção, que ficasse direto, que inclusive denominei de estrada do contorno da serra, que sem ela a população fica ilhado. Então, eu acho que tem que ser sim, ter sim, a Secretaria de Interior, a Secretaria de Infraestrutura, a manutenção periódica daquela estrada ali. Que aí a serra fica com 2 saídas e 2 entradas. Se a ponte tiver um problema, nós temos a estrada do contorno. Muito pertinente a indicação de Vossa Senhoria. Até porque, Paulinho, o que está acontecendo? Quando isso ocorre, as erosões danificam as passagens. Aí tem que atender, no desespero, na correria, no improviso, a passagem apenas de veículo de pequeno porte. Aí o que ocorre? A população não consegue ir e vir de ônibus. Aí aquela baldeação, aquela loucura toda, as dificuldades, o abastecimento de produtos e mercadoria indo para a serra e descendo da serra, também prejudicada para os comerciantes, é um transtorno na vida das pessoas. Eu estou falando de uma comunidade que atinge Trapiche, o Óleo, Glicério, o Frade. Então, são 4 distritos envolvidos, sofrendo pela segunda vez esse ano. Pela segunda vez. Então, não vamos parar de colocar o culpado na chuva. A chuva não é culpada da situação. Nós que temos que ter esse cuidado. Fazer o trabalho preventivo e periódico. A Defesa Civil, é o que o Maxiel acabou de relatar aqui, precisa fazer mais relatórios, comunicar esse relatório para que todos saibam, não só as pessoas que vivem naquela região, que correm esses riscos, como a população ficar sabendo. E para que a Prefeitura coloque as secretarias pertinentes para dar a infraestrutura necessária. Aí depois é o sofrimento, aí já aconteceu. E esse ano, pela segunda vez, em 3 chuvas. E eu não vou ficar aqui colocando a culpa na chuva, pessoal. Eu acho que a gente tem que trazer a responsabilidade de cada um nas suas funções, nas suas respectivas secretarias, responsáveis e pertinentes por cada setor. É muito fácil transferir responsabilidade. Agora é culpa de São Pedro? Pelo amor de Deus. E quero lembrar mais, que o pessoal da Defesa Civil, no dia da audiência pública do Porto, comunicou que naquela noite teria chuvas pesadas na região. E nem por isso o responsável pelas casas de bomba foi lá na madrugada ligar. Só ligou às 11 horas da manhã. Isso é lamentável. Lamentável. O descaso com a população para o povo perder os seus pertences embaixo d'água e passar uma madrugada e um dia terríveis. Pessoas que levaram mais de 24 horas com água dentro de suas residências. Covardia isso aí. Isso aí é muito ruim e lastimável. Sem contar o sofrimento de quem tem crianças pequenas em casa, idosos e até pessoas especiais. Continua a discussão. Palavra ao vereador Maxiel Vaz. Luiz Fernando, parabéns pela sua iniciativa. Eu gostaria de acrescentar o seguinte. Vossa Excelência lembrou bem que na primeira chuva, um lado da cabeceira da Ponte Trapiche, no processo de erosão por conta do volume de água, tudo coisa conhecida, que é esse comportamento hidráulico, ele acontece, por isso as cabeceiras de ponte tem que ter um processo de contenção. Tem várias formas de engenharia para fazer essa contenção. Então, imagina o seguinte, vereador Marcel. Veio uma grande chuva, volume de água, fez erosão e derrubou a cabeceira da ponte de um lado. O outro lado ia acontecer a mesma coisa. Deveria-se ter tomado a iniciativa de fazer, vereador Luiz Fernando, a contenção. Porque a erosão é o resultado das cheias. E essa situação de cheias são frequentes na nossa região. Haja vista que essa cabeceira toda do rio Macaé e seus afluentes contribui de uma forma significativa
para aumentar o volume de águas nesses rios que são, de certa forma, pequenos. Mas... Dou a parte, vereador? Dou a parte. Há quem diga, vereador, que temos que apurar, que esse puxadinho da cabeceira do lado de lá, que já faz 5 meses, o empresário ainda não recebeu. Talvez com esse decreto aí de calamidade pública, ele possa receber o que ele fez há 5 meses atrás. A gente espera que todos os prestadores de serviço, né, recebam da prefeitura, que não é, que está aqui no relatório das contas do prefeito, tem um monte de restos a pagar, muita coisa, e mais de 40 milhões de precatória. Negócio complicado. Cada vez que eu releio esses projetos de orçamento e de prestação de conta, mais apavorado eu fico. Mas voltando à questão em discussão, vamos reforçar a questão da Defesa Civil, de fazer os relatórios, fazer as inspeções preventivas. Não está fazendo isso. Porque o governo, eu estou concluindo, o governo funciona, vereador Alain, como um pronto-socorro. Ele só age nas emergências, nos problemas. Não tem plano de manutenção preventiva, não tem planejamento, não tem um programa de governo. Isso a gente já identificou desde o primeiro mandato de 4 anos. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir processo de votação, vereadores favoráveis permaneçam como se levante aprovado. Projeto de lei número 56 de 2018, provavelmente vereador Elbert Rezende, dispõe sobre a denominação de praça, loteamento Village Park no município de Macaé e da outras providências. Projeto de lei número L056/2018, provavelmente vereador Elbert Rezende. Discussão. Para que lembra? Para requerer o vereador Elbert Rezende. Eu queria pedir que a primeira votação, primeira discussão valesse para a segunda. Vereadores favoráveis permaneçam como se levante aprovado. Colegas vereadores, público presente, bom dia a todos. Eu queria pedir o apoio de todos vocês numa homenagem que estou fazendo. Senhor José Anacleto Moreira, uma pessoa simples, um macaense que viveu nessa cidade por 74 anos, um homem do campo, uma pessoa que por muito tempo ajudou não só a criar sua família, família essa de 5 filhos, mas também ajudou desenvolvendo a cidade como homem do campo, plantando, colhendo e ajudando no desenvolvimento da nossa cidade. Queria pedir o apoio. Nós temos aqui o prazer de ter, não só por isso eu conheci o seu José Anacleto, temos aqui também o filho do seu José Anacleto, vereador Cezinha, homenagem ao pai do vereador Cezinha, além de Cezinha, mais 4 irmãos, são 5, 4 homens e uma menina, fruto aí da sua relação com a dona Selma. Eu queria pedir o apoio de todos os colegas vereadores para homenagear esse homem simples, mas que lutou muito para poder sustentar sua família e contribuir no desenvolvimento da cidade como homem do campo. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Palavra ao vereador Cezinha. Presidente, até me emociona, Elbert. Muito obrigado de estar aqui nessa casa e fazer jus àquilo que meu pai me ensinou, me educou, homem simples, homem do campo, como o Elbert mesmo conheceu, teve o prazer de conversar, teve na minha posse no meu primeiro mandato e no segundo não tive mais o prazer de tê-lo junto comigo. Mas me orgulha muito em denominar aí uma praça do Village Park e pedir aos colegas que possam votar favorável a esse grande orgulho que eu tenho na manhã de hoje com o nome do meu pai. Muito obrigado. Continua a discussão. Não vem aqui querer discutir o processo de votação.
É aprovado com 14 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Quero constar, senhor presidente. Vai requerer, presidente. Para requerer o vereador Paulo Antônio. Presidente, senhores vereadores, assistência. Senhor presidente, semana passada eu faltei as 2 sessões, fiz uma cirurgia na boca. Eu não sei se alguém já comentou ou não, mas tem uma obra aqui no município que está me incomodando muito, está me deixando muito preocupado. E eu não sei se é da Petrobras ou se é da Prefeitura, presidente Eduardo. Ali no viaduto. Há vários meses só tem minha pista em cima daquela ponte. A estrutura metálica está prontinha. A ferragem está pronta. Eu parei pessoalmente, fui lá ver. É só vir um caminhão de concreto e jogar em cima daquele viaduto, meu Deus. Eu não sei se é da Prefeitura, se é da Petrobras, quem é o incompetente órgão que não consegue executar aquela obra no viaduto. Tem mais de 5 meses para fazer meia pista. A ferragem já está pronta, presidente Eduardo. Já está, presidente Julinho. Já está lá no local, só falta colocar o concreto, Maxwell. Mais nada. Eu não sei. Não sei qual é o órgão incompetente, repito. Se é a Prefeitura ou se é a Petrobras, que está mexendo naquela obra, Robson Oliveira. Que interrompe o trânsito, é um transtorno terrível, uma coisa à toa. Se me autorizar, me der o dinheiro, eu vou lá e faço aquilo. Pega o caminhão de concreto, despeja lá, espalha e acabou, cara. Não tem muita coisa. É muita incompetência. Fica aqui o meu repúdio àquela obra que não chega à finalização dela. Vai requerer? Vai. Quem é incompetente? A Prefeitura. Inclusive tem uma placa lá de R$1 milhão a obra de manutenção, né, do viaduto. Então é o secretário de infraestrutura, o secretário de obra, que é o incompetente, porque a placa está lá, não tem dúvida. Vossa Excelência falou corretamente. O que está faltando? Vamos dar uma ligadinha para eles, né? Ver se tem informação. Vai requerer, presidente? Vai requerer o vereador Paulo Antônio. Eu não vi a placa. Mas se é a Prefeitura, a secretaria responsável, é muito incompetente. Pode ser obra, pode ser infraestrutura, é muita incompetência. Uma secretaria só. Eu não vi se era da Prefeitura. Mas se eu soubesse, eu tinha dito aqui também. Agora, é muita incompetência. Mais de 5 meses, a metade de uma pista para concretar é um absurdo. Obrigado, presidente. Terminada a ordem do dia, vamos passar para a explicação pessoal. Primeiro vereador inscrito, o vereador Maxwell Vaz. Grande expediente. Senhores vereadores, presidente, provavelmente, né, a empresa começou a fazer a obra, não recebeu, aí parou. Deve ser isso. Então é igual começa a fazer exame de mamografia, para com o contrato de fazer atendimento. A prefeitura não paga. É a prefeitura mais caloteira que eu já vi no estado do Rio de Janeiro. Bom, então eu gostaria de colocar 2 questões bastante importantes. E a primeira é uma reclamação. Gostaria da atenção de todos os colegas, o público, em relação à iluminação pública. Vereadores, se o senhor observar, os senhores observarem o orçamento para 2019, tem uma reserva de 7.300.000 para a iluminação pública. E a iluminação pública, ela é cobrada. A inscrição de CNPJ paga mensalmente R$ 22,00 e pessoa física paga em torno de R$ 6,30. Aí você pega ali do Bar do Coco até o batalhão, 32º Batalhão de Polícia Militar, um apagão há mais de uma semana, um apagão. Um trecho perigoso ali no Bar do Coco, vários acidentes ocorreram ali com óbito. Sabe-se que a falta de iluminação pública contribui, porque é mal sinalizada, que é aquela área do contorno, contribui para a ocorrência de acidente.
Também aquele trecho do Atacadão até a São José do Barreto. E outro que é na área nobre, né? Na pré-campista. Toda aquela área ali tem um maior apagão. Então, será que tem... Aí o vereador Paulo Antunes falou, qual é a secretaria incompetente? Eu também agora quero saber, qual é a secretaria incompetente responsável pela iluminação pública? Que cobra taxa de iluminação pública das empresas e das pessoas físicas, do cidadão. Que tem um orçamento vantajoso para a troca de iluminação, para manter, né, esse serviço de qualidade. E não acontece. Então eu chamo a atenção dos responsáveis para as providências imediatas, para garantir a segurança no trânsito e a segurança privada também, a segurança das pessoas, porque sabe-se que é na calada da noite, né, na sombra, é que os assaltos acontecem, as abordagens criminosas acontecem. Por último, esse meu depoimento eu reservei para falar sobre a audiência pública do TEPOR, que aconteceu na quarta-feira. Naturalmente, esse pronunciamento deveria acontecer na terça, mas diante dos problemas referentes ao alagamento e de calamidade que envolveram várias comunidades, a gente priorizou esse tema, deixando a questão da audiência pública do TEPOR para a gente fazer as considerações hoje. A Câmara não pode deixar de registrar esse evento, que foi um evento que teve uma referência no estado do Rio de Janeiro, a maior audiência pública que aconteceu até os dias de hoje no estado do Rio de Janeiro, com participação de mais de 3.000 pessoas no centro de convenções, que apesar do mau tempo, lotou aquele pátio do centro de convenções para ouvir a apresentação do empreendimento, TEPOR. O povo foi para lá para ouvir alguma coisa sobre futuro, já que o governo não tem um projeto de futuro para o cidadão, pelo menos a iniciativa privada vem oferecer isso. As pessoas estão, assim, se apegando nesse projeto do novo terminal marítimo como uma tábua de salvação para garantir novos empregos, para garantir uma estabilidade econômica no município de Macaé. O povo foi lá. Eu fiquei até o final, vereador Julinho, saí de lá 1h da manhã. Mais um pouquinho de 1 hora. Porque acompanhei todas as perguntas. 500 perguntas foram direcionadas à mesa diretora do evento. A mesa diretora formada pela SECA, Comissão Estadual de Controle Ambiental. Vários técnicos do INEA que compõem a SECA. Foram respondidas todas as perguntas. No final, tiveram 6 inscrições para uso da fala. Nenhum orador, nenhuma pergunta direcionada à mesa diretora ou aos empreendedores se manifestou contra o empreendimento. Quero que isso seja registrado. Quero agradecer e parabenizar todos os vereadores que foram lá. Todos os vereadores foram na audiência pública, sem exceção. Isso demonstra a maturidade da Câmara e também uma esperança que os vereadores e a Câmara de Macaé deposita nesse empreendimento, que vai fortalecer a economia, não só de Macaé, mas vai alavancar também a economia dos municípios vizinhos. E aí, para concluir, eu que acompanho esse processo desde o seu início, e sempre com o compromisso
ambiental, de dizer que eu estarei ali apoiando o empreendimento, mas estarei também fiscalizando as condicionantes ambientais, lutando pelas contrapartidas sociais e socioambientais, para que o empreendimento instalado possa gerar não só desenvolvimento econômico, mas qualidade de vida para o nosso povo de Macaé. Muito obrigado. Palavra ao vereador Marcel Silvano. Presidente, demais vereadores, essa sessão, além de ser véspera do dia da proclamação da República, que tem alguns monarquistas, Maxwell, que estão questionando a história brasileira, dizendo que aquilo foi um golpe contra a monarquia, que a proclamação da República, a conquista da República Brasileira, foi um golpe contra a monarquia. E até hoje eles questionam todos os historiadores, todos os contextos históricos. E, ao mesmo tempo, alguns analistas sobre o atual cenário nacional e historiadores importantes, até historiadores internacionais, apontam que nós estamos vivendo o fim da nova república, que foi aquela, principalmente, a república organizada a partir da Constituição de 88. E a proclamação da República é um feriado nacional, celebrado todo dia 15 de novembro, e historicamente não questionado. Então ninguém muda o feriado do dia 15 de novembro, como ninguém muda o feriado do dia 7 de setembro, da independência, e uma independência muito questionada. Porque os maiores lutadores pela independência do povo, aqueles heróis contra-hegemônicos, os heróis do outro lado da história que... aquela história que só é contada pelos vencedores, aqueles que venceram, mas os que contavam as histórias continuam insistindo, os que contam as histórias continuam insistindo e não reconhecerem, Zumbi é um herói nacional. Zumbi é um herói nacional, luta pela liberdade, é um ícone das lutas pela justiça. A causa dos negros, a luta dos negros, é a luta de todos nós, é a luta por justiça, é a luta contra todos os problemas da humanidade, é a luta contra toda a opressão. Não se pode, em tempos atuais, ficar quieto quando se relativiza a importância do dia 20 de novembro para o povo negro. A importância do dia 20 de novembro para cada brasileiro, para cada excluído, para cada assassinado nas periferias, para cada desempregado do Brasil, para cada eleitor que no último segundo turno da eleição presidencial escolheu para presidente da República alguém que diz que os quilombolas não servem nem para reproduzir. Alguém que diz que não teria aceitação no relacionamento de seus filhos com pessoas negras, com mulheres negras, porque foram bem educados. Alguém que diz que pode matar 30 mil e se morrer inocente não tem problema nenhum nas favelas. Também elegeu para governador do estado alguém que diz que pode abater qualquer um nas favelas. É preciso respeitar, Maxwell, a luta do povo negro. É preciso respeitar a história do povo brasileiro. É preciso valorizar os momentos de reflexão, de unidade e de enfrentamento às injustiças que persistem até hoje e que se aprofundaram na última eleição, que se aprofundaram nas últimas escolhas do povo, que vai desdobrar em muito mais ataque aos que mais precisam. Isso não é
achismo. Isso está comprovado nos números. Porque quando falam que querem dividir o Brasil entre ricos e pobres, entre brancos e negros, não querem dividir. Ele é dividido. Os que mais são assassinados no Brasil são os negros, moradores das periferias. O jovem negro tem quase 3 chances a mais que o jovem branco de ser assassinado nas ruas. É muito mais inseguro andar nas ruas para o negro que para o branco. As mulheres negras são mais estupradas, violentadas do que as mulheres brancas. É mais violento andar nas ruas para as mulheres negras que para as mulheres brancas. 71% das vítimas de homicídio são negros no Brasil. 63% dos desempregados no Brasil são negros. Dos 10% mais pobres no Brasil, a maioria, quase 78%, são negros. E só 6 famílias de brancos juntas têm o patrimônio de mais de 100 milhões de brasileiros. Então, o que divide o Brasil são as nossas injustiças históricas. O que divide o Brasil é que no acesso ao mercado de trabalho, no acesso à escola, no acesso à moradia digna, no acesso ao transporte público, no acesso à terra para plantar e para colher, no acesso à dignidade, a saneamento básico, à segurança, os negros não têm. Os mais pobres não têm. Reconhecer e valorizar o Dia de Zumbi, o Dia da Consciência Negra, é reconhecer que a causa dos negros é a causa de todos. É a causa da justiça. É a causa que todos nós precisamos estar lutando e defendendo todos os dias. Nas universidades, que as políticas de cotas são tão questionadas pelos eleitos, são apenas 12% de negros nas universidades. E esse índice aumentou 10% nos últimos 10 anos. Ou seja, num período muito curto, só 12% ainda estão na universidade. Então, como é que qualifica esse povo para ir para o mercado de trabalho? Como é que dá a dignidade desse povo para andar nas ruas com segurança? Como é que garante justiça se no dia que o povo de Macaé tem para pensar sobre essas injustiças, para saber quem estão morrendo nas ruas e que a gente vê nos jornais e que a gente ouve as histórias das famílias daqueles que não são contados nos jornais, esses negros, na maioria desempregados, na maioria sem universidades, na maioria sem escolas, na maioria sem qualquer chance de superar o problema da guerra, da violência cotidiana. Esses negros que foram expulsos da região rural, de uma das regiões que mais acumula terra na mão de poucos, para as nossas favelas das periferias de Macaé, Rio das Ostras, Casimiro, estão aí, excluídos, até hoje, sendo assassinados, sendo abandonados pelo poder público, sendo retirados dos orçamentos públicos, porque acabaram com a Secretaria de Igualdade Racial, transformaram em coordenadoria, transformaram em gerência, transformaram agora em nada. Não tem política pública. Não tem construção de alternativas e de dignidade num município que tem um dos maiores orçamentos do Brasil, que está entre os 1% dos municípios do Brasil que arrecadam mais de R$1 bilhão, e nós estamos votando um orçamento de 2 bilhões e 300 milhões de reais, que não tem grana, dinheiro, investimento para superar as nossas desigualdades raciais, sociais, históricas, estruturais. Por fim,
eu estou aqui repudiando a medida lamentável, absurda, inaceitável, desrespeitosa com a história de todo o povo brasileiro, que foi a revogação do feriado do dia 20, que homenageia Zumbi, que os movimentos se organizam, que as pessoas que lutam pela igualdade se encontram para denunciar todas as injustiças e para encontrar maneiras de se fortalecer, de se dar as mãos, de resistir juntos e de não silenciar a ataques como esse que foi feito de Macaé, desconsiderar a importância de Zumbi dos Palmares na nossa história, na história de um povo que luta, e aqui a gente tem a referência também do Quilombo Carucango, e a gente quer aqui juntar todas as forças do povo negro macaense que está denunciando esse absurdo para denunciar também. Então, infelizmente, a gente vai viver um dia 20 ainda mais dolorido por mais esse ataque contra todo o povo negro. Terminado a fala do vereador Marcel, vou abrir mão da minha fala e não havendo nenhum vereador inscrito em explicação pessoal, em nome de Deus, dou encerrada a sessão na manhã de hoje.